Boa noite, 19 horas, começando mais uma live, super live do Sechá, né? A live que eu faço perguntas e respostas. Boa noite, vamos ver se já saiu aqui. Boa noite, gente. Opa, saiu. Perfeito. Opa. Boa noite. Bem, lembrando que tem um pequeno delay entre o que está aparecendo aqui, aquilo que eu estou lendo aqui no computador, mas eu vou respondendo conforme for chegando aqui no computador. Boa noite, Fernando. Já temos a primeira para paralisia cerebral. Posso usar o óleo full espectro? Daniel Costa. Então vamos lá, Daniel. Primeiro assim, qual que é o seu objetivo na paralisia cerebral? A paralisia cerebral, né, é uma doença, né, uma enfermidade, onde você tem limitações cognitivas e motoras, às vezes mais uma do que outra. Então não é uma doença que tem apenas um sintoma, é uma doença que pode ter vários sintomas. Boa noite, Camila, já te vi. Então depende muito para aquilo que você quer usar. Se você tem uma paralisia cerebral e junto você tem uma epilepsia, muitas vezes essa epilepsia só melhora com o canabidiol isolado. Se você está querendo melhorar a atenção, se você está querendo melhorar o quadro motor, de repente o óleo full espectro ele acaba funcionando melhor. Vai tratar de ansiedade, mais o isolado. Boa noite, Aninha. Prazer em ver você aqui. Boa noite, Cássia. Ceci, tudo bom? Boa noite. Camila, eu já falei. Fernando, boa noite. Wilson, boa noite. Doutor Wilson. Fernando é meu amigo triatleta. Também está aí, paternosto do Atleta Cannabis. Seja bem-vindo. Um dos colunistas do Sechá. Inclusive, né, uma das coisas que a gente pretende estar fazendo agora, né, é trazer, né, sempre um colunista do Sechá para a gente estar conversando e para que também as pessoas acabam conhecendo o Fernando. Lógico, está aí no nosso radar, o quanto antes a gente vai estar chamando aqui. Falei hoje com a Marigô, estou em dúvida quanto à última receita que o senhor me passou. Cristina, aqui eu não tenho o seu prontuário aqui, tá? Mas aí você já falou com a Marigô, pode deixar que ela vai me mandar o recado aqui no SEC e eu vou estar te respondendo. Cássia, muito obrigado, né, pela gravata. Essa gravata aqui ela é menorzinha, né? Acho ela bacana também. Boa noite, Fabiana. Fabiana, minha esposa, já entrou. Na sequência, minha mãe. Oi, mãe, tudo bom? Como é que tá o pai? E vamos lá, gente. Vamos lá, estou aguardando ansiosamente perguntas. Oi, mãe. Hoje a live é perguntas e respostas. Não tem nenhum tema específico. A gente deixou esse tema o mais aberto possível. Nosso mestre dos mestres. Obrigado, Atleta Cannabis. Boa noite, Laís. Doutora Cíntia, boa noite. Gente, ninguém tem nenhuma pergunta para fazer. Eu vou voltar a falar então da paralisia cerebral, que foi a pergunta que a gente... Como você vê a utilização de CBD antes do exercício físico? Relaxa demais? Eu acho que não. Eu acho que além de não relaxar, eu acho que ele acaba sendo muito importante para você prevenir lesões que podem acontecer durante a prática esportiva. Acho que muitas vezes diminui um pouco a ansiedade. A ansiedade em determinados momentos ela é benéfica, a partir de determinado ponto ela deixa de ser importante. Eu estava ainda ontem, né, discutindo isso com o Fernando, né, a questão do Fernando, nosso triatleta canábico aí, a questão do que é mais importante e como é feito, né, por horário ou por ciclo de treino. Então eu sou super favorável ao uso do canabidiol antes do treino como preventivo de lesões musculares. A doutora Cíntia falou que tem.
Então, doutora Cíntia, estou esperando aqui sua pergunta. Claro, doutora Cíntia está fazendo aqui uma pergunta, né? Porque hoje a gente estava conversando a respeito do CBN, do CBG. Hoje a gente já tem no mercado alguns produtos que estão fazendo, os canabinoides isolados sempre tivemos, CBD e THC. E agora está vindo, né, o CBG e o CBN. Então são canabinoides que não são os canabinoides prioritários, normalmente eles têm um valor alto, porque são canabinoides que tem muito pouco dentro da planta, então você fazer isolado com eles é um custo muito alto. Nem todos têm suas indicações bem mapeadas, né? Mas é uma importante ferramenta que a gente tem, né, para a gente sair só daquela questão do CBD e do THC. O CBG ele tem muito na planta e ao longo da vida da planta ele vai se transformando em outros canabinoides, inclusive o THC. Isso só não acontece na planta de cânhamo, que é aquela planta que tem menos de 1% de THC. Nessa planta o CBG se perpetua em quantidades maiores. O CBN já é, se não me falha a memória, uma degradação de outros canabinoides. Ele já está numa fase mais tardia da planta. Mas é muito interessante essa questão, né, dos novos canabinoides que estão entrando. O Fernando tem uma prima que tem epilepsia e não tem condições de entrar com um processo para conseguir CBD. Tem outro meio? Tem, Fernando. Procure as associações, né? Vê qual o estado que você está. Com certeza tem uma associação aí. Normalmente essa associação tem médicos associados e vai te ajudar muito em relação a isso. Imagina atleta cannabis, Carmen Smed, boa noite, boa noite. Wilson, meu grande amigo Wilson, pouco se fala sobre o uso de canabinoides em AVCs, apesar de alguns estudos pré-clínicos e clínicos. Você tem experiência? Wilson, eu tenho experiência sim. Paciente que tem AIT de repetição, AIT o ataque isquêmico transitório, que eu não encontro muitas vezes uma obstrução ou uma diminuição de fluxo em coronária e o paciente é diabético, uso e tem um resultado surpreendente. Acredito que seja pela diminuição da inflamação no endotélio vascular. Isso já foi muito bem descrito, principalmente nas artérias renais. A gente viu isso lá em Israel em pacientes diabéticos. E uso pós-AVC muitas vezes para tratar o transtorno de afetividade que a limitação motora pode trazer. Mas se você está me fazendo essa pergunta, Wilson, é porque você tem alguma coisa nova aí para contar, e por favor aí, conte para a gente estar discutindo um pouco sobre isso. Minha mãe perguntando, coronavírus, 4.000 mortes, onde pode ser útil na cannabis medicinal? Isso é uma conversa que eu tenho quase que todo domingo com a minha mãe, ela acha um absurdo, né, que eu mando para ela, né, mandei os testes que foram feitos no Canadá, né, os ensaios clínicos, onde os canabinoides mudam a proteína que tem na parede da célula, que dificulta a entrada do vírus, muda a conformação anatômica, não a funcionalidade, então não tem nenhuma outra alteração. E os estudos que saíram nos Estados Unidos, né, primeiro utilização de CBD e THC, já como tratamento para diminuir a hiperinflamação pulmonar, que é a principal causa de insuficiência respiratória aguda, e isso é feito através de uma imunomodulação dos linfócitos T, que os canabinoides estão fazendo. E eu não te falei, mãe, mas você pode encontrar aí no Sechar, a Universidade de Chicago. Ela fez uma... Eu não li ainda o trabalho na íntegra, mas pelo que eu li, né, pelo Sechar, eles fazem 2 amostragens. Eu já falei desse trabalho na live passada, ainda não li. Numa população que faz uso de canabinoides e a outra que não faz uso. Na que não faz uso, a taxa de contaminação foi de 12%. E naquela população que faz uso, a taxa foi de 1,2%. Então, mãe, com certeza a gente tem aí muita coisa para usar, né? Espero que você e o pai continuem usando, né, os canabinoides, aí, o olhinho que vocês estão tomando, que eu acho que tem ajudado bastante vocês nesse período. Qual prescrição para atleta de alta performance? O Júnior Souza está perguntando. CBD isolado ou broad spectrum sem THC? Né? Eu não me arrisco a usar em atleta de alta performance THC porque dá doping. Por mais que falem que até 0,3 não tem problema, eu não me arrisco.
Cássia. SAF. Eu não conheço essa sigla, viu, Cássia? Depois me fala o que é SAF. É síndrome de angústia, alguma coisa assim? Boa noite, tamo junto. Semente Ativista, sempre é um prazer ter você aí. Um grande abraço, né? Um abraço a todos os jardineiros aí que estão nos acompanhando aí. Um grande abraço para todos. Fernando, Curitiba. Fernando, eu não sei em Curitiba, mas tem a Santa Cannabis em Floripa, tá? Que está ali perto de vocês e pode te dar todo esse acesso. Se você entrar em contato lá com a Santa Cannabis, procura a Júlia. Tá? Mas existem outras associações muito boas. A Abracana, daqui a pouco o Thomas vai me dar uma puxada de orelha aqui, que é lá de Fortaleza também, sensacional. Boa noite, Pedro. Sou médico, Ferraz 79, iniciando a prática com cannabis medicinal. Como conduzir paciente de 3 anos com microcefalia, tetraparesia espástica em uso de fenobarbital e topiramate? Uau! Show, Ferraz. Então vamos lá. O que nós vamos tratar nesse paciente? É espasticidade? Se for espasticidade, é THC. Passa em 3 anos. Mas assim, a gente vai usar THC numa criança de 3 anos? Aí vai depender muito da tua relação com os pais, de analisar o risco-benefício e, se for o caso, fazer o teste genético, para ver qual o risco de declínio cognitivo, físico, adição ou alterações psiquiátricas com o uso do THC. Não é 100% fidedigno, como todo teste genético, mas te dá uma boa luz. Então, se for tratar a espasticidade, né, essa tetraparesia espástica, THC. Se for trabalhar com a questão de memória, foco, THC, mas aí não precisa ser tanto quanto a gente usaria na tetraparesia espástica. Se for ansiedade, comportamento, sono, mais CBD. Então, para esse caso, seria um óleo full espectro, próximo, inclusive, de uma proporção aí de 1 por 1. Laís, para a doença ELA, esclerose lateral amiotrófica, teria alguma função o CBD? Laís, tem. Tá? Tem, assim, vários aspectos. Primeiro, que o paciente que tem uma esclerose lateral, né, ou doença de Neil Gehrig, se eu não me engano, que é um jogador de beisebol, ficou famoso a doença por conta dele. Só a ansiedade que essa doença provoca, o CBD já teria indicado. Porque você ter uma doença neurodegenerativa incurável, né, já é uma coisa assim que mexe com o emocional de qualquer um. Então, dá para utilizar, não estamos falando aí em cura, mas estamos falando numa melhor qualidade de vida, com certeza. Tá? Não só o CBD, como os outros canabinoides, nesse caso também estariam indicados. Doutora Cíntia, toda dor crônica é considerada uma dor neuropática? Sim. Nem sempre ela é exclusivamente neuropática. Ela pode ser uma dor mista. Né? E assim, na medicina, mesmo como no odonto, não tem nunca nem sempre. Né? A gente vai encontrar um exemplo aí de alguma dor visceral, crônica, que de repente não preenche os critérios de dor neuropática. Mas a priori, toda dor crônica ela tem um componente neuropático, sim. Né? E como os canabinoides eles servem tanto para dor aguda quanto para dor crônica, eles funcionam melhor para dor crônica, melhor para dor neuropática, mas isso não quer dizer que não funcione para os outros mecanismos de dor. Então, estaria bem indicado. Qual o risco? Kleber, difícil de falar qual o risco, né, da utilização de um óleo full spectrum, 20% CBD, 5% THC para uma criança autista. Porque depende muito do sistema endocannabinoide dela, né, o quanto que ela metaboliza, né, porque aí a gente está tentando encaixar uma formulação numa criança, enquanto que o ideal é justamente o contrário. É a gente saber o quanto que essa criança precisa e procurar um produto dentro dessas características. Né? O caminho seria o inverso. Então, o teste genético, ele traz uma informação muito importante a esse respeito. Maria Eugênia Braga, use canabidiol. Funcionaria para neuropatia periférica diabética? Sim, ajudaria.
Se for com outros canabinoides, vai ajudar mais ainda. Michele MR Santos, boa noite. Canabidiol para mieloma múltiplo tem se mostrado eficiente? Depende do que nós estamos falando. Né? Seja um plasmocitoma ou mieloma múltiplo, a diferença é que o plasmocitoma é num lugar só e o mieloma múltiplo é em vários lugares. Então é uma doença oncológica que provoca muita dor. Né? Quando é na coluna, a melhor forma de tratar essa dor muitas vezes é fazendo a radioterapia, mas às vezes você controla a doença e a dor permanece. Então, quando a gente fala, por exemplo, do tratamento de dor, ajuda bastante. No tratamento de algum transtorno afetivo que essa doença provoque, sim, ele vai ajudar no tratamento da doença. Eu não trocaria a radioterapia pelo canabidiol, mas usaria os dois, com certeza. Canebos. Bem, canebos. Enfim, tem algum conhecimento, estudo sobre o uso de canabinoides para obstrução de artérias? Eu acredito que seja assim, para desobstruir a artéria. Então, seria alguma coisa tromboembólica, por exemplo? Não conheço. Um paciente que tem uma obstrução parcial de uma artéria femoral, de algum membro, usar canabinoides vai melhorar isso daí? Acredito que possa ajudar sim naquilo que tange as inflamações do endotélio. Se tem uma obstrução, a gente vai ter uma área inflamada ali. Mas o que vai realmente melhorar é o hábito de vida. Né? É a pessoa ter uma dieta mais compatível, fazer uso das medicações que evitem a obstrução completa. Eu acredito que o que você está me perguntando é isso. Ajuda? Ajuda. Vai desobstruir? Não, não vai. Pelo menos não com o conhecimento que eu tenho. Desobstrução no caso, entendi. Perfeito. Desculpa se for repetir, minha conexão caiu, não sei se minha pergunta entrou. O canabidiol funcionaria para neuropatia? Sim, funcionaria não, funciona. Com outros canabinoides funciona melhor ainda. FR Gimenez. Boa noite. E um tremor essencial benigno, qual a sua experiência? É que eu acho que todo tremor essencial ele é maligno. Eu não conheço nenhum tremor essencial benigno. Né? Por quê? Porque ele tem um comportamento muito ruim, ele piora quando as pessoas estão mais ansiosas, ou quando estão melhorando, ou quando alguém está olhando, só que eles não têm os outros sintomas associados à doença de Parkinson, como rigidez, bradicinesia. Então, assim, eu tenho bastante paciente que toma canabinoides, alguns exclusivos, outros em associação com medicação, como por exemplo o Primid, né? Toma as duas coisas. Inclusive pacientes que foram operados, que colocaram o DBS, que é uma forma de tratamento de estimulação cerebral profunda, né, e que hoje, né, mesmo depois de ter feito a cirurgia, eu associo com canabinoides. Então, sim, eu acho que funciona muito bem. O CBD na obesidade, alguma aplicação? O Fábio Nakassone está perguntando. Fabinho, só se essa obesidade for relacionada à ansiedade. Né? A pessoa sendo ansiosa, você vai usar o CBD e ela acaba tendo menos ansiedade e acaba comendo menos. Normalmente, os canabinoides estão mais associados ao aumento de apetite, né? Que é a famosa larica que alguns canabinoides podem provocar. Mas existem canabinoides, né, que são utilizados para redução alimentar. Se não me falha a memória, é o THCV. Né? Ele está sendo estudado como inibidor da fome, né? Dessa ansiedade, muitas vezes, que tem por comida. Fabinho. Adel, boa noite, Del. Bem Figueiredo, doutor, você conduz o uso de CBD com THC para Alzheimer em paciente naive? Qual a dose indicada? Não tem como te falar qual é a dose. De pessoa para pessoa. E assim, dentro da doença de Alzheimer, né, vamos dividir em dois grandes grupos, comportamentais e cognitivos. Né? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando em tratar a demência ou tratar a parte
comportamental. Lembrando que normalmente quem faz a avaliação se o tratamento para Alzheimer está sendo eficiente ou não, não é o paciente. Geralmente é o cuidador. Muito obrigado, Dr. Pedro Ferraz. O foco é tratar a espasticidade. Não encontrei literatura a respeito das interações do THC com fenobarbital e topiramato. Como orientar a dose de início da terapia. Então, assim, a grande questão é que todo fármaco, né, que é metabolizado pelo citocromo P450, você tem interferência com os canabinoides. Então, se ele toma, acredito que ele tome o fenobarbital e o topiramato por uma questão epilética, por uma crise convulsiva, provavelmente relacionado à microcefalia. Então, eu colocaria, isso é um número meio cabalístico, de 1 a 2 horas dessas medicações. Já usaria um produto, né, que, se for o caso, ele tomar o fenobarbital e o topiramato para epilepsia, que também auxiliasse nessa questão da epilepsia, e como orientar a dose de início da terapia. Eu acho que menos é mais. Né? Existe uma propriedade dos canabinoides chamado efeito sino ou curva de U invertido, que seria isso daqui. Vou fazer aqui rapidinho. 12 mais, dose menos, efeito menos, efeito mais. Nem sempre a maior dose você tem o melhor efeito. Então, você subir muito a dose não é só uma questão de efeito colateral, é uma questão de funcionar também. Então, menos é mais. Se o foco é tratar a espasticidade, entraria com óleo rico em THC, mas faria o teste genético antes. Caso contrário, entraria com óleo rico em CBD, sabendo que eu vou ter outros ganhos, não somente da espasticidade, mas que a espasticidade poderia melhorar mais, até ter o resultado de um teste genético mostrando a segurança do uso do THC. Tem um paciente amando o resultado. Obrigado, doutora Cíntia. Qual teste genético você recomenda? O Ferraz 79. Ferraz, nós temos 2 testes muito bons no país. Tá? Nós temos o da Próprio, né, que é do Fabrício Pamplona, excelente. E tem o teste, como é que ele chama? MyStrength, não é MyStrength, é o da Terra Cannabis. Os 2 são muito bons. E para aquilo que a gente precisa, qualquer um dos 2 vai te trazer as informações necessárias. Gestação e amamentação. Posso fazer uso da erva F1D 2420. Assim, se você estiver falando do uso, né, da erva em forma de óleo, né, o CBD não tem nenhum efeito teratogênico nem nada. O THC, a gente tem aí vários artigos que falam coisas diferentes. A gente tem artigos esses que falam da utilização em grávidas da Jamaica no pré-parto, que teve um parto melhor, até síndromes de intoxicação e como se fosse uma abstinência com crise convulsiva em crianças recém-nascidas, né? Mas aí por conta de um alto teor de THC, e normalmente essas mães, porque ninguém vai fazer um estudo e falar assim, olha, toma aí THC pra gente ver como é que fica. Né? Você faz um estudo assim, daquilo que chega no hospital. Então, difícil uma pessoa chegar no hospital e falar assim, olha, eu somente uso cannabis, eu não bebo, eu não faço uso de crack, de outras coisas. Então, é um viés muito difícil de se dizer. Se uma mãe perguntar para mim, eu vou falar que não. Tá? Na dúvida, eu prefiro pecar pelo excesso. Entendeu? Gestação, principalmente, é água benta e paracetamol. Pelos esclarecimentos sobre a explicação do mieloma múltiplo, imagina, Michele. O Cane, muito obrigada pelo esclarecimento, imagine, Maria, obrigada. Felipe, olá, tudo bem? Indicaria CBD para artrite reumatoide? Puta, com certeza. Né? As primeiras indicações que tem no mundo são para dores articulares, e só o efeito
que ela faz imunomodulatório, usaria sem sombra de dúvida. Deixaria de usar a medicação para artrite? Não, não deixaria de usar. Né? Eu ia tentar usar cada vez menos corticoide, né? Mas os imunossupressores eu usaria junto com o THC, sem problema nenhum. Quero THCV, vou pedir para você me prescrever. Doutora Cíntia, quem estava com estudo com isso era a Santa Cannabis. Eu também, vocês podem olhar, né? Eu também já me inscrevi para fazer o teste desse THCV. Produtos com terpenos e outros fitocannabinoides na composição. Eu acho assim, doutora Cíntia, toda vez que a gente coloca flavonoide, terpeno, alguma coisa a mais no óleo, com certeza eu vou ter um efeito diferente. A questão é, eu quero ter esse efeito? Né? Muitas vezes esses óleos mais artesanais, quando você faz análise do óleo e fala assim, olha, tem 10 miligramas por ml, e ele tem um efeito que parece que está tomando 100 miligramas de um óleo que não tem, de um óleo importado, por exemplo. Eu acho que flavonoides, terpenos e outros componentes da planta que fazem essa diferença. Então, às vezes, se é isso que eu quero, ok. Mas alguns tipos de epilepsia refratária, né, tudo que você não quer são essas coisas. Aí eu acho que tem que ser o CBD isolado mesmo, mas aí são casos muito pontuais. Simone, prescreve THCV para mim também. Topo fazer o teste experimental. Simone, olha, entendeu? Você vê que é assim, né? Santa Cannabis, em 2 minutos já temos 3, né? Eu, a doutora Cíntia e a Simone. Semente ativista. Doutor, qual planta o senhor indica no caso de tetraplegia espástica? O paciente é extrapiramidal, com tônus que flutua, cognição preservada acima da média. Uma planta rica em THC, por conta da tetraplegia. Paciente extrapiramidal com tônus que flutua. Eu, assim, com certeza mais CBD do que THC, talvez aí numa proporção de 3:2, né? Assim, 3 de THC para cada 3 unidades de THC, 2 de CBD. Como não tem alteração cognitiva, eu usaria uma híbrida de predomínio índico. Eu não vou saber te dizer qual a genética, eu vou inverter, eu vou te perguntar, tá? Uma planta onde você tem assim, um predomínio, pelo menos assim, 25% a mais de THC do que CBD, que seja híbrida de predomínio índico. Qual genética que você imagina que a gente poderia estar utilizando? Porque aí, você me respondendo isso, eu já vou te fazer uma outra pergunta que vai nesse sentido também. Muito bacana a tua pergunta, a gente vai criar agora um debate bacana aqui. Jimenez, muito obrigado. Doutor Pedro, as duas que querem cerveja do apetite sou eu e minha irmã Simone, que deixou mensagem. Então, estamos todos em família. Como que eu faço para passar em consulta? Felipe, no Sechá a gente tem uma área, né, de médicos ali. Tá? Então, com certeza, próximo aí da sua residência ou do seu estado, você vai encontrar um médico que tem ali nessa relação, que vai saber te acompanhar sobre o seu caso. E acabaram as perguntas, eu acredito. Essa é a hora que eu mais fico preocupado, né? É a hora que acabam as perguntas que você não sabe muito o que falar. Mas como a questão do semente ativista foi uma coisa interessante, tá? Eu vou dar sequência nisso daí. Que hoje é uma coisa que a gente vem estudando bastante, que são os óleos customizados. Né? Será que existe uma diferença, né, se a gente usar, né, da forma como o semente ativista colocou? Né, a gente colocar os tipos de sintomas, saber quais são os canabinoides que funcionam melhor para aqueles sintomas, procurar uma genética que tenha mais ou menos esse espectro que nós estamos falando e fazer um óleo dessa planta. Certo? A resposta
Seria diferente do que um óleo de prateleira, de um óleo que a gente prescreve, compra, ou mesmo de um óleo artesanal, mas feito não de uma forma customizada? Né? Essa pergunta vem crescendo a cada dia, a gente vem procurando formas, né, de estar fazendo isso. Uma das formas que a gente tem é através do teste genético. Felipe, muito obrigado, eu que agradeço, Felipe. Doutora Cíntia, Pedro, fale sobre o uso no autismo infantil. Transtorno do espectro autista, eu acho que é a grande tacada dos canabinoides, assim, onde a gente vê os resultados mais impressionantes é no espectro autista. Até porque você não tem outras... só um detalhe, semente ativista aqui. Obrigada não, estou esperando você me dar uma dica aí, entendeu? De genética dessa que eu te falei. Predomínio de THC, mais de 25% relacionado ao CBD, híbrida de predomínio índico, tá? Não esqueci não, tá? Tô aqui esperando. Ninguém sabe, né, o que causa o autismo. O que a gente percebe é que nas últimas décadas triplicou. Só que o curioso é que triplicou, mas a proporção de sexo masculino e feminino dentro do autismo permanece o mesmo. Né? Você não tem essas diferenças, continuam sendo prioritariamente meninos, quase que 3 meninos para cada menina. Só que também se descobriu que áreas do sistema nervoso central envolvidas no transtorno do espectro autista são áreas ricas em receptores canabinoides, tanto CB1 quanto CB2. O que explica muitas vezes algumas respostas que a gente tem no uso do espectro autista com canabinoides. Porque toda medicação que tem para o autismo é uma camisa de força comportamental. A risperidona, tudo isso, você vai fazer o quê? Você vai colocar uma camisa de força naquela criança. Quando você começa a tratar com canabinoides, você trata a maior deficiência que o espectro autista tem, e talvez seja a única, que é comunicação. Você melhorando a comunicação do espectro autista, você melhora todos os outros sintomas. A gente sabe, estudos em animais, que você tem uma liberação muito grande de ocitocina e vasopressina quando você usa os canabinoides. Então isso a gente sabe, facilita muito a comunicação. Deixa eu vir para cá. Indica algum artigo a respeito do tema? Ferraz, eu tenho, assim, de cabeça, eu não vou saber te falar. Mas depois, manda aí um salve aqui pra gente no Sechá, tá? Que eu te mando, me manda um e-mail pelo Sechá que eu te mando os artigos. Doutora Silvana, no TAB, você já viu bons resultados? Me lembra o que é TAB, Silvana? Doutora Silvana? Transtorno... Me lembra o que é TAB? Às vezes eu penso numa coisa e é outra. Doutor, Adel, tomo full espectro 3% de THC por 1% de CBD, pois tenho dores crônicas, fibromialgia, insônia, artrose na coluna e nas mãos. Ainda tenho dores, por quê? Bem, há pouco tempo atrás eu mostrei o efeito sino a curva de um invertido, né, que fala que nem sempre a maior dose você tem o melhor resultado. Então precisaria estudar melhor o seu caso, que nem sempre mais THC ou mais gotas é garantia de um melhor resultado, às vezes passou. Né? Às vezes você precisa de um pouco mais de CBD ou menos de gotas, Del. Ceci, beijo para você também. Transformando Vidas, 1929. Doutor Pedro, quanto tempo o óleo com THC permanece no organismo depois do desmame para trocar por isolado? Depende do sistema endocannabinoide de cada um, se tem um THC rápido ou lento. Mas, tá, é dias. Tá? Para a gente ter essa diferença assim, terapêutica é dias. Pedro, uso de CBD no estresse pós-trauma ajuda? Você indica? Doutora Cíntia, uma das principais indicações que eu tenho para o estresse pós-traumático é essa questão, os canabinoides, principalmente o CBD. E a gente está vendo isso muito com essa questão
da pandemia, né, o aumento, né, desse tipo de estresse. E da Rio Matos. Dr. Pedro, boa noite, boa noite. Qual a melhor dosagem de CBD para esquizofrenia? Se o Wilson Lessa tiver aí, ele já vai responder, mas de antemão já vou falando que não existe uma dose cabalística, uma dose certa para qualquer doença. Olha, não funciona igual de pirona, porque depende muito do sistema endocannabinoide que você tem, por isso que fica muito difícil a gente falar numa dosagem, mas os trabalhos que a gente tem que envolvem esquizofrenia são dosagens consideráveis, de 100 a 300 miligramas de CBD dia, tá? Transtorno afetivo bipolar, ufa, obrigado, era isso mesmo que eu estava pensando, sim, tanto na fase mania quanto na fase de depressão. Dá para evitar de tomar o lítio tomando canabidiol? Não, eu não me arrisco a tirar o lítio ou a tirar nenhuma medicação. Eu prefiro usar os canabinoides em conjunto e, dependendo da evolução, a gente fazer uma redução. Tirar a medicação é muito mais uma consequência do que o objetivo. Mas sim, no transtorno bipolar, perfeito. Transtorno afetivo bipolar, cabe. Maria Eugênia Braga, muito obrigado. Sua Neide Mante. Transformação, oi Neide. Beijo, saudades de você, como é que estão as coisas, seu filho, como é que tá? A Neide já esteve aqui numa live comigo, uma grande amiga, uma grande mãe, né, que tá assim, faz um acolhimento, né, digno de nota, tanto é que ela foi uma das convidadas aqui do Seixado. Mari, boa noite, hoje consegui, obrigado Mari, tava com saudades, a Mari da Atual Mania lá de Mauá, né, sempre presente, beijão Mari. Fábio Nakasone. CBD para uso veterinário já vem sendo usado? Já vem sendo usado. O sistema endocannabinoide dos mamíferos é muito mais eficiente do que dos humanos, dos mamíferos que não sejam os humanos, tá? Não que os humanos não sejam mamíferos, mas quando a gente fala de cachorro, cavalo, o sistema endocannabinoide deles é muito melhor do que o nosso, muito mais eficiente. A gente consegue com dosagens muito menores. Clay, diferença entre CBD e CB? CB o quê? Aí eu já te falo. Tudo, Mari, até para depressão. Né? Os assírios, se eu não me engano, 1000 anos antes de Cristo usavam já cannabis para depressão. Né? Funciona assim muito bem porque ele faz uma dissociação, aí o THC, uma dissociação de sofrimento. Isso é muito importante. Eu também estou com saudade de você, viu, Mari? Tava mesmo. Eu até falei com a minha mãe sobre isso. Maria Eugênia Mar. E para psicopatia, os canabinoides ajudariam? Maria Eugênia, eu acho que sim, principalmente o CBD. Mas eu acho que aí vale a pena a gente estar fazendo um teste genético para saber qual é o grau de risco para alterações emocionais. Normalmente, o que causa alteração emocional é a parte psicoativa da planta, que é o THC. Então, não recomendaria para sociopatias, psicopatias, óleos com THC. Eu sugeria óleos com CBD ou talvez com outros canabinoides como CBG. Aí, dependendo daquilo que a gente quer abordar, se é ansiedade, mas THC com certeza eu não usaria. Vera Ventura, boa noite. A Neide me acolhe. No uso para ajudar minha pet em epilepsia. A Neide é um espetáculo, né? A Neide não tem o que falar. Mari, para depressão, você indica óleo rico em THC, quimio variante predominantemente sativa. Se a gente for falar de óleo artesanal, Ferraz, com certeza para depressão sativa. Não usaria outro. Agora, se a gente está falando de artesanal, se a gente está falando de alguma coisa mais customizada, por que só um óleo? Porque você não pode usar um óleo mais sativo durante o dia e um óleo mais índico durante a noite para você conseguir dar uma relaxada e ter um sono melhor. Tá? Então eu usaria 2 ou mais até óleos. Tem um paciente com esclerose múltipla, o Gilberto, cara sensacional.
né? Preciso trazer ele para uma live aqui, entendeu? E ele faz, ele tem HC de cultivo, tudo, e ele plantava, ele usava 3 plantas diferentes, manhã, tarde e noite. E ainda usava um blend disso tudo como resgate, né, caso precisasse. Então eu usaria mais do que uma. Vitor está cada vez melhor. Puta, bacana, depois não esqueça. Né, que eu acho que não deve estar tendo aula de surf agora. O Vitor é o filho da Neide, tá, um grande surfista. Né? Puta, meu, como eu gosto desse menino. Gilvan, boa noite. Gilvan, ainda não acertamos a nossa consulta, mas nós vamos acertar. Eu não esqueci de você. O Clay, CBD versus CBG. CBD é mais ansiolítico. O CBG, muita gente acha que por ele se transformar em outros canabinoides, ele faz a parte social da planta. Ele é o cara que vai fazer o efeito entourage. O efeito entourage só acontece pelo CBG. O CBD, ele é um agonista reverso dos efeitos do THC, eles acabam competindo. E o CBD tem uma origem que não é do CBG, já o THC tem. Então talvez doenças que possam ser tratadas com THC, mas você quer evitar os efeitos adversos de ser uma coisa psicoativa, você poderia usar o CBG. Então são essas diferenças, mas eu acho que eles funcionam melhor quando trabalhados juntos. Vera querida, que legal, na melhor live. São seus olhos, Neide. Caí, voltei. Eu falei de você. Olá, Elaine. Beijo, Elaine da Alquifarma, né, a farmácia de manipulação que me auxilia nos meus autistas, um monte de coisa. Eu ligo para essa Elaine. Elaine, socorre, me salva. Ela dali da Alquifarma, que me salva tudo isso. E Elaine, me fala uma coisa, a nossa paciente, como é que tá? Tá melhor? Depois não esquece de me falar. Acho que é sobrinha, se não me engano, é tua sobrinha, alguma coisa assim, que com essa parada da pandemia, de exames, de tratamentos cirúrgicos, eu sei que ela não deve estar passando por bons momentos, não. Gente, nós temos uns 15 minutos ainda, né? Estamos aqui, né? Hoje, Elaine, é o dia, é a live, toda primeira terça-feira do mês, a live é de pergunta e resposta. Né? Eu fico aqui conversando sobre todos os assuntos relacionados à área de cannabis, e a partir da segunda terça-feira do mês, aí a gente tem sempre um convidado, alguém muito bacana desse ecossistema, que sempre traz uma informação muito bacana. Alto e Bruno, doutor, para esporte de alto rendimento, é melhor THC ou CBD? Se for atleta, né, de competição, né, atleta olímpico, que participa de comitês, tem que ser CBD, porque o THC é considerado doping. Né? Algumas modalidades esportivas, em alguns dos países, se não me engano, por exemplo, a NBA nos Estados Unidos, que libera até um determinado ponto. Então, assim, a princípio, tá, para alta performance é CBD ou qualquer canabinoide associado que não contenha o THC. Esse que é a limitação. Não é nem questão de ser melhor ou não, é questão de poder e não poder. Carmes aí aplaudindo, né? A Carmes que também já esteve aqui numa live, né? A gente fez uma live, né, junto com a Carmes sobre a diferença do Full Spectrum para o Broad Spectrum, né, que é o óleo que tem todos os componentes da planta, menos o THC. Foi uma live também super bacana, uma das mais assistidas foi essa. Maria Eugênia Braga, muito obrigada, vou tentar lembrar de comparecer na próxima. Maria Eugênia, seria um prazer, até porque você trouxe perguntas bem interessantes sobre o TAB, transtorno afetivo bipolar, né? Então, pelo menos assim, você me deu uma cola do que era, então, se você lembrar, será muito bem-vinda. Doutora Cíntia, uma ideia de óleos e cápsulas que temos no mercado para prescrever, dá uma ideia de óleos e cápsulas. Assim, a cápsula, eu acho muito bacana a cápsula, né, mas ela tem uma dificuldade para você conseguir fazer a titulação da droga. Né? Então, normalmente eu começo com o óleo,
né, vou titulando, né, a droga, né, de ponto em ponto. Quando eu chego num determinado ponto, se o paciente se sentir mais confortável, eu reverto isso para a cápsula. Crises convulsivas e espasmos, com certeza, Gilvan, tem toda a indicação para crise convulsiva. Né? Geralmente, né, o CBD acaba funcionando melhor, a gente tem uma experiência maior com o CBD. Isso não quer dizer que precise ser um óleo isento de THC ou que THC não funcione para tratar a epilepsia de muita gente. Né? É só lembrar, entendeu, que antes de começar tudo isso, né, quem fazia esse tratamento eram os jardineiros, que eram as pessoas que cultivavam e já faziam óleo. Isso eu estou falando há muitos anos, por isso que a gente tem um respeito muito grande por essas pessoas que já tratam há muito tempo, e eram óleos ricos em THC, não eram óleos ricos em CBD. E muita gente foi tratada e se beneficiou com isso. Indicação para hipertensão arterial sistêmica, óleo rico em THC, CBD ou 1 por 1. É que assim, a gente está falando de hipertensão arterial sistêmica devido a quê? Se for devido a um quadro mais de ansiedade, CBD. Se for a um quadro mais inflamatório, arterial, mais THC. Depende muito do motivo. Eu acho que o óleo 1 por 1, quando o paciente tolera bem, é excelente para qualquer coisa. Então a Vera trata a PET dela com crises convulsivas com óleo rico em CBD. Deu maior resultado. Perfeito. É mamífero, fala bem sobre isso mesmo. Bem, Figueiredo, doutor, no Parkinson, quais os sintomas mais relevantes que o doutor, por experiência, tem como melhor na prática clínica? É que aí, Bem, Figueiredo, vem uma questão difícil. Qual tipo de Parkinson que é? É o Parkinson clássico, que é aquele que treme, ou é o Parkinson rígido acinético, aquele que fica mais duro? O Parkinson rígido acinético, ele responde pior a qualquer tratamento. Né? Se você comparar os dois tipos de Parkinson, levodopa, ele responde pior. Cirúrgico, ele responde pior. Canabinoides, ele responde pior. Então, os canabinoides melhoram os sintomas não motores, ele não melhora a discinesia provocada pelo levodopa. Pelo menos o Wilson, na live da semana passada, ele falou que ele tem uma resposta de melhora da discinesia. Na minha experiência, eu tenho essa melhora quando eu diminuo o Prolopa, né? Mas se o Wilson falou, é uma coisa que não dá para se negar não, essa melhora da discinesia. Mas aí depende qual sintoma que nós estamos tratando, tá? Mas dá para ser o tremor. Doutora Cíntia, quais as marcas de óleos que você indica? Quais temos confiança em prescrever? Cite algumas, por favor. Doutora Cíntia, olha, é difícil, mas eu vou falar algumas, tá? A Carmes é muito boa, Revivid, a Green Care, a Green Care, ela tem, nossa, me fugiu o nome da cabeça, eu já falei o Fábio o dia inteiro hoje. Hempflex, sensacional, um óleo muito bom. A Native é muito bom. E tem algumas marcas novas. O óleo da Prate e Dona Dulce, o CBD isolado, não é um óleo ruim. Coraçana não é um óleo ruim, é um óleo bom também. O gosto deles eu acho que é um pouco ruim. O Bisaleve é bom, que é nano, mas ele tem que ficar em geladeira. Isso pode ser uma limitação por conta de viagem, essas coisas. Quem mais? Provacan, a linha MP, que são os óleos ricos em THC também, é bacana. Hoje eu conversei com o pessoal da Moon Lion, né, me parece que tem óleos também bem interessantes. Então, assim, aqueles que são recomendados pela Anvisa, doutor, a maioria deles são óleos bons, né, não são ruins. Mas desses aí são os que eu acabo utilizando mais. Conseguiu fazer uma aula de surf antes do lockdown. Vou te enviar o vídeo para ver a evolução. Obrigado por ter conseguido controlar novamente as crises do nosso bebezão. Neide, quem conseguiu isso com certeza foi você. Né? Você que é uma super mãe, uma mãe que dá e sobra,
Tanto é que você consegue ser mãe de muita gente. Estamos usando Dinamed, mas eu não consegui ver o nível ideal de 3x2 em THC. Semente, depois eu vou te passar, né, se o Manuel tiver assistindo, pera, puta, que tá no meu telefone. Deixa eu ver aqui. É bem interessante, é o laboratório que faz essa análise dos extratos. Eu não sei se você tem aí. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Né? E aí eu consegui essa questão de 3x2. Aí, muitas vezes eu fiz o teste genético, vi a resposta que teria. Né? E aí... Cannabitec. Tá, o Manuel da Cannabitec é o cara que faz essa questão dos óleos de análise. E semente ativista, eu acho assim, a gente já conversou em outras lives sobre isso, e cada vez eu acho que você tem mais razão, que a coisa customizada funciona melhor. A semente ativista é uma desses jardineiros que nos auxiliam há muito tempo, que vem tratando muito gente há várias noites. Patrícia Boscato, boa noite. Patrícia é outra super mãe, né? A Patrícia, ela junto, né, comigo aqui no SEC e com a Carmen, vamos fazer um trabalho super bacana na PAI de São Caetano, né? O vereador, né, o Caio Salgado, que tem ajudado de forma brilhante. E se isso acontecer, é por conta dessas 3 pessoas: Patrícia Boscato, Ana Paula e o Caio Salgado. Né? Vocês realmente assim vão fazer a diferença na vida dessas crianças. Patrícia, não tenho a menor dúvida. Patrícia, que é mãe da Isadora, que é minha paciente, né? E que a gente sofreu bastante, mas acertamos com a Isadora. A Isadora é uma paciente xodó que eu tenho milhões de fotos com ela. Tenho até uma bola de Natal com a minha foto e com a dela. Patrícia, manda um beijão para Isadora. Gente, temos ainda mais 5 minutos. Se alguém tiver mais alguma dúvida, nossa, que boa notícia, Patrícia, que nessa pandemia, nesse lockdown, a Isadora, que tem uma energia que não cabe dentro dela, não deve tá fácil, mas ela tá ótima. Doutora Cíntia, eu já conto, não precisa nem falar, eu já conto, né, com toda a sua expertise aqui no SEC, nas dores orofaciais, né, sem sombra de dúvida, é a odontóloga de maior experiência aí com a utilização do uso medicinal da cannabis. Vamos lá, obrigado, Gilvan, pelo parabéns. Nossa, Laís, você ficou até o final, obrigado, viu? A live foi sensacional, né? A Laís é instrumentadora que trabalha comigo. Doutora Cíntia, são seus olhos, tá? Obrigado de vocês terem ficado até o final. Doutora Cíntia, que estava também com o convite aí de uma outra live. Mas vamos esperar aí esses minutinhos. Dandan, obrigado, Dandan. Eu que agradeço por você ter ficado até o final. Aqui a Carmes, gratidão, né? Acabamos de falar na Carmes esse projeto aí da PAI junto com a Patrícia Boscato. Que bacana que vocês estão por aqui. Laís falando que eu sempre fico, mentira, né? Várias vezes eu falei alguma coisa dela, ela não respondeu, então... A Mari da Tua Mania, verdade, muito boa live. Parabéns, doutor. A Mari, que só me chama de doutor aqui, até porque compro roupa na Tua Mania há uns 30 anos, né? Desde quando e antes de eu nascer, vocês podem perceber. Até a próxima, Vera, muito obrigado pelas explicações. E se não tem mais perguntas, um beijo para minha mãe, Leda Maria, né? Vamos ver se ela está me assistindo ou não. Um beijo para minha esposa Fabiana, que também não deve estar assistindo, porque o meu filho Enzo, entendeu, não está aqui falando manda um beijo, manda um beijo, manda um beijo. Tá, Semente Ativista, tamo junto, valeu, muito bom. Eu que agradeço a Semente Ativista, entendeu, que sempre participa, entendeu, gente? E até
Semana que vem, então, uma boa noite para todo mundo. Beijos. Ah, minha esposa tá aí sim. Então tá bom, amor. Beijo. Tchau, tchau.